Até depois. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saudamos desde logo a iniciativa dos partidos da oposição porque nos permite debater de forma séria e aprofundada um tema da maior importância. Não ignoramos os tempos difíceis em que vivem as economias mundiais e naturalmente também a nossa. Não ignoramos que, compreensivelmente, algumas famílias de estudantes do ensino superior sejam financeiramente afetadas, nomeadamente por situações de desemprego. Mas o que devemos aqui refletir e clarificar é se o sistema de ação social português está preparado e responde a estas situações. O que se exige do Parlamento neste debate, aproveitando um slogan político em voga, é falar verdade. Não é verdade que haja abandono significativo de alunos do ensino superior por questões financeiras, como referem os partidos da oposição. Não é verdade que o atual sistema de ação social não responde aos principais desafios que hoje se lhes colocam. Analisemos então os factos. Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitados às instituições de ensino superior públicas e privadas, referentes ao período entre outubro de 2008 e abril passado, sobre a alteração de bolsas de estudo por ocorrência de situações de desemprego, concluiu-se que 754 estudantes, cujos agregados familiares foram afetados por situações de desemprego, foram beneficiados por a ação social escolar. O que desde logo deita por terra dois dos principais argumentos dos projetos de lei aqui apresentados. Primeiro, os estudantes podem a qualquer altura do ano letivo candidatar-se a uma bolsa de estudo ou solicitar a revisão da que já possuem. Segundo, a alteração da situação económica do agregado familiar do estudante, nomeadamente a situação de desemprego de um dos seus membros, é razão para nova candidatura e, em muitos dos casos, para a concessão de bolsa ou alteração da mesma. Aliás, ao solicitarem a abertura de uma nova época ou fase complementar de candidatura à bolsa de estudo, como fazem o PSD e o PCP, estão a propor um enorme retrocesso ao que já hoje acontece. Como referi anteriormente, só neste ano letivo, 754 estudantes solicitaram e foram-lhes concedida a bolsa ou alteração ao montante de bolsa depois do período de candidatura regular. Mas o PCP, o Bloco de Esquerda e o CDS-PP vão mais longe e, na ânsia de retirar dividendos políticos, chegam ao cúmulo de propor a isenção de propinas para quem tenha um membro do seu agregado familiar em situação de desemprego, sabendo que o sistema de ação social é para quem dele de facto necessita, numa lógica redistributiva de rendimentos. Faz algum sentido, por exemplo, que o filho de uma médica cujo pai perca o emprego seja beneficiado com uma bolsa? Ou mais casos caricatos poderíamos aqui referenciar? Como referi, só nestes últimos 6 meses, 754 estudantes foram beneficiados pela ação social escolar por situação de desemprego de um membro do seu agregado familiar. Ou seja, o sistema funciona, mas funciona como deve ser, para aqueles que de facto dele necessitam. É importante também que se refira que já hoje 73.493 estudantes estão isentos do pagamento de propinas, já que o valor da bolsa mínima é exatamente o valor da propina, ou seja, qualquer bolsa garante que o Estado entrega ao aluno o valor total da propina, que o custo de uma refeição numa cantina ronda os 2,20 € e que o custo real dessa mesma refeição é de 4,20 €, sendo que o Estado cobra a diferença, bem como o preço do alojamento em residências, que é de 63,90 €, sendo que em relação aos alunos bolseiros, o custo da residência é inteiramente suportado por suplemento específico que se acrescenta ao valor da bolsa para todos os bolseiros declarados. Quando não há residência disponível, é dado suplemento para residência aos bolseiros deslocados. O sistema não será perfeito, mas responde, pois, aos principais desafios que se lhe colocam. O Governo do Partido Socialista, atento à importância que a ação social tem na igualdade de oportunidades dos portugueses e na importância da aposta estratégica no ensino superior, aumentou nestes últimos 4 anos 19% no orçamento para a ação social. E, particularmente para 2009, o aumento foi de 10 milhões de euros, prevendo já a necessidade do reforço desta área. Ainda hoje, senhores e senhores deputados, o Conselho de Ministros aprovou um projeto de decreto-lei para consulta que visa acabar com uma injustiça que afastava do regime de concessão de apoios sociais escolares todos os cidadãos estrangeiros que, não obstante a titularidade da autorização de residência permanente ou beneficiando do estatuto de residente de longa duração, não era abrangido pela atual legislação. Não nos esquecemos do aproveitamento político que alguma oposição fez, e ainda agora, muito recentemente,
de casos relatados pela comunicação social de estudantes que tinham recorrido ao Banco Alimentar contra a Fome, já que, como também foi confirmado, se tratavam de estudantes estrangeiros que, como vimos anteriormente, não estavam previstos no sistema de ação social português. Sem a intervenção decisiva da ação social, não teria sido possível consolidar o desenvolvimento do ensino superior público, nem dar um contributo determinante na afirmação do ensino superior particular e cooperativo em Portugal. Há que reconhecer que em Portugal o Estado assume a quase totalidade dos custos do ensino superior, sendo o peso das propinas de 10,6% da despesa total e a participação significativamente, conjuntamente com as famílias, no custo de vida dos estudantes por parte do Estado. Portugal foi palco nas últimas décadas de um dos mais notáveis processos de democratização da oferta de ensino superior na União Europeia. Nesse âmbito, o sistema de apoio a estudantes do ensino superior ganhou significativa importância, uma vez que a chegada ao ensino superior de jovens oriundos de todas as classes sociais colocou a necessidade de consagrar a igualdade de oportunidades. Os estudantes portugueses e as suas famílias não necessitam de propostas desajustadas, fantasiosas, injustas ou oportunistas, como os partidos da oposição aqui apresentaram. O Partido Socialista continuará atento e será sempre o garante do sistema de ação social que mantenha os alunos no ensino superior, principalmente aqueles que mais necessidades financeiras têm. Precisamos de manter a equidade e a igualdade de oportunidades que sustentam o atual modelo, estando sempre atentos aos ajustamentos que forem necessários, sustentando o ensino superior como pilar estratégico no desenvolvimento de Portugal, ao serviço de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.